Bom dia. Antes do comentário de hoje, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Ultrapassamos os 1.190 inscritos no canal em menos de 4 meses. Para muita gente pode parecer pouco, mas para todos nós aqui do InstanteNews.1 é um número significativo. São mais de 1.000 pessoas que disponibilizam parte do seu tempo para ver os meus comentários e os comentários dos meus amigos Ronaldo Rosas, Dionísio da Silva e Arlindo Lopes Correia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua audiência. E vamos ao comentário de hoje. A gente tem visto muitas informações contraditórias desde o início dessa pandemia de coronavírus. Tem correntes que defenderam o isolamento vertical, a não paralisação das atividades econômicas, a utilização da hidroxicloroquina quando os primeiros sintomas aparecem e o uso de máscara somente nos transportes coletivos e quando uma pessoa for conversar com outra. Mas o que prevaleceu em grande parte do mundo foi o isolamento horizontal, com perspectivas de lockdown, o uso obrigatório de máscaras, o não à hidroxicloroquina, indústrias e comércios fechados com a paralisação da maior parte das atividades econômicas, entre outras coisas. Essa tese, defendida pela desmoralizada Organização Mundial da Saúde, foi abraçada pela mídia esquerdista, que abertamente tenta denegrir a imagem do presidente da República, pela oposição, por boa parte dos congressistas e até por membros do judiciário. Mas eu gostaria de saber o que vão dizer os defensores dessas teses quando lerem o relatório do JP Morgan, que afirma que o lockdown falhou e destruiu milhões de empregos e meios de subsistência em todo o mundo. O relatório do banco critica a decretação de medidas baseadas em artigos científicos falhos por governos assustados, causando colapso econômico sem precedentes e mais mortes do que o próprio vírus. O relatório é assinado por Marco Kolanovic, chefe global de pesquisa macroqualitativa e de derivados do JP Morgan. Esse relatório é uma crítica ao pensamento atual sobre a resistência à reabertura dos negócios e ao cenário político predominante, com ênfase em como a crise está sendo alavancada por políticos. Para você ter uma ideia, Marco Kolanovic acompanha a evolução do vírus há algum tempo, e seus modelos foram, na maioria das vezes, precisos na previsão de pontos de inflexão, bem como de taxas de mortalidades e casos. Veja algumas de suas afirmações. Como estamos aprendendo nesta crise, previsões científicas imprecisas, politização das pesquisas e uma abordagem sensacionalista podem ter impactos significativos. Com base no que se acredita serem as previsões de pior caso, a resposta política varia de direcionada a indiscriminada quando aplicada ao lockdown de regiões geográficas, proteção de determinados segmentos demográficos ou avaliação dos riscos de uma atividade econômica específica ser suspensa. Embora muitas vezes ouvimos que os lockdowns são motivados por modelos científicos e que existe uma relação exata entre o nível de atividade econômica e a disseminação do vírus, isso não é suportado pelos dados. De fato, praticamente em todos os lugares as taxas de infecção diminuíram após a abertura. Ao contrário dos testes rigorosos de potenciais novos medicamentos, os lockdowns foram administrados com pouca consideração de que eles poderiam não apenas causar devastação econômica, mas potencialmente mais mortes do que a própria Covid-19. Documentos como esse devem existir aos montes, porém a mídia e os interessados na divulgação do grande número de mortos e na manutenção do medo
tornando as pessoas reféns de uma tese questionável, preferem não divulgar notícias como essas que podem atrapalhar seus planos. Desde o início dessa pandemia, nós observamos que a maioria das autoridades não sabia nem onde essa banda estava tocando. Defendendo aí uma ciência sem comprovação, agindo politicamente e entregando tudo de bandeja para a mídia, para os acadêmicos e à elite dos salários garantidos pelo Estado brasileiro. O meu amigo José Carlos Portugal, que eu já convidei para falar aqui no canal, mas ele prefere apenas trocar ideias em off por sua timidez, tem toda a razão quando afirma que a conta vai chegando aos poucos e nós só estamos no couvert. A economia trará efeitos muito mais devastadores, já diziam há um mês a FAO e a Unicef. Saúde e trabalho são complementares, não são antagônicos. Isso foi dito pelo nosso presidente lá atrás e custou a ele o título de genocida, uma canalice da mídia, de algumas autoridades e da oposição irresponsável que temos. Quem comprou o discurso do presidente recebia logo o rótulo de exterminador de velhinhos e crianças. Por falar em crianças e jovens, hoje presos em casa para desespero de muitas famílias, as consequências das suspensões das aulas e do afastamento social serão percebidas e serão também traumáticas a longo prazo. Mas os representantes dos professores parecem que não estão muito preocupados com isso. Para se ter uma ideia, o Sindicato dos Professores reivindica a suspensão das aulas até o ano que vem. E imagino que vários sindicatos de diversas categorias virão com propostas estapafúrdias como essa. A maioria dos sindicatos está muito mal acostumada. Recebem dinheiro fácil porque a outra ponta é obrigada a pagar e não pode nem discutir. Se tivessem concorrência ou a sindicalização não fosse obrigatória, o número de sindicatos no Brasil seria menos do que 10% do número atual. Esse blá 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 de parar tudo é ótimo, mas só é ótimo para quem só recebe seu dinheiro no final do mês sem se preocupar com nada. Mas quem é que vai pagar essa conta? Eles acham que o empresário pode pagar. Doce ilusão. Nesses quase 4 meses de pandemia, muitos deles já quebraram. E quem ainda tenta se manter, poderá quebrar em breve. O custo disso tudo vai ser assustador. E tem um outro custo para a nova geração que está aí. É o custo cognitivo e afetivo desses jovens e crianças. Será que isso vai para a conta de alguém? Ou ninguém tem nenhum débito moral a saldar?